Olha, notícias do dia de hoje, nesta terça-feira, 8 de agosto de 2023, 5247, Mauro Cid, aquele agente de ordem do Bolsonaro, olha só, Mauro Cid, ele cotou e vendeu joias nos Estados Unidos, revelam gravações. A Polícia Federal descobriu gravações no celular do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro que comprovam as negociações, ok? Olha só. E o Anderson Torres, chama a minuta do golpe de aberração jurídica e diz desconhecer a origem do documento. O ex-ministro de Bolsonaro ainda afirmou não ter sido alertado previamente sobre a possibilidade de manifestações violentas em Brasília no dia 8 de janeiro, ok? Vamos então falar sobre essas notícias, mas antes inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos novidades aqui no nosso canal professornunes.jns, ok? Vamos então às notícias. Aqui sobre o Mauro Cid, cotou e vendeu joias nos Estados Unidos, revelam gravações. A Polícia Federal descobriu gravações no armazenamento em nuvem do celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, que evidenciam sua participação na negociação em venda de joias enquanto estava nos Estados Unidos neste ano, informa o Metrópolis. Durante o período em que acompanhou o ex-chefe na Flórida, Mauro Cid teria conduzido as transações relacionadas às joias. Ele e Bolsonaro permaneceram 3 meses no exterior. As transações relacionadas, 3 meses no exterior, regressando ao Brasil no dia 30 de março. Bolsonaro estava nos Estados Unidos desde 30 de dezembro de 2022, tendo partido em um período sabático após sua derrota nas eleições desse sabático para presidente, que foi derrotado, inclusive, para o presidente Lula. Cid tentou vender por 300 mil Rolex, dado de presente durante viagem oficial, revelam e-mails. A Polícia Federal planeja solicitar às autoridades estadunidenses a documentação que comprove as negociações conduzidas por Cid. O intuito é anexar as evidências aos inquéritos nos quais o ex-auxiliar está sendo investigado. Entre esses inquéritos destaca-se a tentativa de venda de um relógio Rolex avaliado em 300 mil, que teria sido um presente de sauditas a Bolsonaro durante uma viagem oficial. Durante o almoço na sede da Prefeitura de São Paulo com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da capital Ricardo Nunes, do MDB, Bolsonaro abordou o assunto da tentativa de negociação das joias por parte de Cid. Bolsonaro afirmou: não vejo maldade em cotar. Bolsonaro disse considerar natural que alguém queira buscar cotações na internet. Além disso, Cid também está sob investigação no caso de fraude nas carteiras de vacinação de sua família e de outros assessores de Bolsonaro. Olha só, que coisa, né? O Bolsonaro cada vez mais fica enrolado com essas histórias aqui, ok? Bom, e a outra notícia, né? Eu vou ver se dá aqui, eu tô vendo que a câmera aqui, espera aí somente um minutinho para a gente colocar um carregador aqui, né? Só um minutinho. Vou colocar o carregador aqui que está. Vamos lá. Vamos para a notícia lá a notícia agora do Anderson Torres, né? Sobre essa do Bolsonaro, que a gente vê cada vez mais, né? O quanto a conduta do Bolsonaro e desse ajudante dele comprovam, digamos assim, atos absurdos, para não dizer mais coisas. Então, por exemplo, ele normaliza todas essas coisas, né? Cotar as joias, as vacinas, modificar as datas da vacina, falsificar datas das vacinas, né? Tudo isso ele acha que é normal. Aí você acha que é normal esse tipo de coisa
Imagine, o Bolsonaro foi o homem que foi presidente da República, infelizmente, durante 4 anos de terror no nosso Brasil. Essa que é a verdade, né? Vamos então voltar àquela notícia aqui sobre o Torres, né? Sobre a minuta do golpe. A minuta do golpe. Olha só, o ex-ministro Bolsonaro ainda afirmou não ter sido alertado previamente sobre a possibilidade de manifestações violentas em Brasília no dia 8 de janeiro. Bom, ele está dando uma de sonso, né, aqui. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, presta nesta terça-feira depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito referente aos eventos de 8 de janeiro. O depoimento de Torres se concentra na sua suposta omissão em relação aos acontecimentos que levaram à depredação dos prédios dos 3 poderes em Brasília. No início da sessão, de acordo com o Metrópolis, Torres defendeu-se das acusações relacionadas à chamada minuta do golpe. E ele afirmou: em 10 de janeiro, durante uma busca e apreensão em minha casa, a polícia encontrou um texto apócrifo, sem data, uma fantasiosa minuta que vai para a coleção de absurdos que constantemente chegam aos detentores de cargos públicos. Vários documentos vinham de diversas fontes para que fossem submetidos ao ministro. Um desses documentos é um texto chamado de Minuta do Golpe. Basta uma breve leitura para que perceba ser imprestável para qualquer um fim. Uma verdadeira aberração jurídica. Esse papel não foi para o lixo por mero descuido. Não sei quem entregou esse documento apócrifo e desconheço as circunstâncias em que foi produzido. Sequer cogitei encaminhar ou mostrar para alguém, disse na sequência. Sobre a presença de manifestantes pró-golpe em frente ao quartel-general do Exército, Torres já alegou que nunca houve omissão ou leniência de minha parte, enquanto ministro da Justiça, sobre esses acampamentos. Nunca houve qualquer atendimento para que fossem monitorados ou investigados. Quando reassumi a Secretaria de Segurança do DF, minha primeira ação foi tratada do desmonte do acampamento em frente ao QG do Exército. O ex-secretário de Segurança do Distrito Federal também afirmou que se o protocolo de ações integradas tivesse sido rigorosamente seguido, os acontecimentos de 8 de janeiro poderiam ter sido evitados. O PAI, né, que é o protocolo, esse protocolo de ações integradas, é um conjunto de medidas coordenadas de segurança para a manutenção da ordem pública. Torres declarou: o documento previa o fechamento da esplanada dos ministérios. Posso afirmar que houve falha grave na execução do PAI. Se tivessem seguido a risco, os atos não teriam sido consumados. Diante dos deputados e senadores, Torres alegou ainda que não recebeu nenhum alerta sobre os atos antidemocráticos em Brasília. Se eu tivesse recebido qualquer alerta ou informe de inteligência indicando o risco iminente de violência e o vandalismo, não teria viajado. Torres embarcou com a família para os Estados Unidos na noite da sexta-feira, chegou àquele país na manhã do sábado. O ex-ministro acrescentou que nunca questionou o resultado das eleições e destacou que foi o primeiro-ministro a receber a equipe de transição representada no caso por Flávio Dino, que seria seu sucessor. Bom, palavras muito bonitas colocadas aí por Torres, só que a gente vê aí que são palavras que escondem coisas muito importantes. A primeira é sobre essa questão da minuta do golpe. Como é que um documento que previa um golpe militar, ele vai ser colocado como uma coisa que aconteceu, que caiu por acaso na casa dele? Isso é conversa para boi dormir. Sobre os acampamentos que passaram mais de 2 meses pedindo golpe militar, esses acampamentos tiveram a participação, a leniência, a conivência das autoridades na época, das autoridades que também
ainda pertenciam ao governo Bolsonaro e que queriam também um golpe militar. Sem sombra de dúvida, você tem um acampamento de 62 dias, mais ou menos isso, pedindo o quê? Um golpe militar, porque não aceitava o resultado das eleições, com uma falácia de que as urnas não valiam, que houve roubo, coisa desse tipo. E aí, de repente, um documento que foi elaborado por uma equipe, de repente aparece como assim, do nada, diz, olha, não apareceu na minha casa. Eu não tenho nada a ver com isso. Então, isso é conversa para boi dormir, para não dizer outras coisas, né? Isso é conversa para boi dormir. O ministro, né? O ex-ministro da Justiça aí, e que na época já era secretário da Justiça do Distrito Federal, está dando um aí como dizer assim, de sonso diante de coisas muito claras das armações que tinham para digamos assim, destruir, derrubar a nossa democracia para estabelecer um golpe militar. Coisas que precisam ser esclarecidas, com certeza. É isso aí, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.